Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet, nós vamos ver como controlar a entrada das células de um DataGrid View. Então aqui, por exemplo, eu só consigo digitar números inteiros, eu não consigo pôr vírgula e nem letras. O mesmo acontece aqui na parcela. Já aqui no valor, eu consigo colocar a vírgula e os centavos, mas apenas uma vírgula e não consigo colocar letras. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Eu abri a aplicação no vídeo passado, Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Aqui em FRM Títulos, 2 cliques. Se você quiser assistir essa série desde o começo, tem apenas 2 vídeos. A playlist está na descrição. Com a grade selecionada, pressiona o F4 para as propriedades. Aqui em Eventos, eu vou aqui em Validating. Eu vou fazer uma alteração aqui. Isso aqui não ficou muito legal. Estou aqui, Cell Validating, DataGrid View 1. Eu vou alterar esse trecho aqui, Então, eu vou tirar isso aqui. Já vou pôr um código que eu tenho pronto. Em vez de fazer com um laço interativo, vou fazer com um laço de enumeração. Está fazendo a mesma coisa. Está percorrendo cada linha do DataTable clientes. Se o ID do cliente for igual ao ID que foi digitado na célula, ele vai pegar o nome do cliente e vai colocar na coluna nome do DataGrid View. A mesma coisa que antes. E aqui embaixo, eu vou trocar isso aqui por isso aqui. Então, quando ele conseguir encontrar, essa variável vai estar true. Se ele não conseguir encontrar, vai estar false. Então, se ele não encontrou, ou seja, se ela é falsa, ele vai dar a mensagem que o cliente não foi encontrado. E vai limpar a célula corrente na coluna nome. Eu vou executar, fica mais fácil para ver. Então, aqui títulos. Aqui vai fazer a mesma coisa. 4. Aqui embaixo, o que acontecia? Quando eu digitava aqui, 345, vinha qualquer nome aqui. Agora vem assim, cliente não cadastrado. Quando eu fazia assim, 5. Se eu voltasse aqui e fazia assim, esse Carlos Alberto ficava aqui. Agora eu estou apagando, que é essa instrução aqui. Essa aqui é a mesma coisa que a outra, só que ao invés de ser um laço interativo, um for, é um laço de enumeração, um for each. Então, se eu digitar aqui letras, ele está aceitando. Está aceitando aqui, e aqui, também está aceitando letras. Aqui também, todos os lugares que pode ser digitado está aceitando letras. Eu quero que aqui seja um inteiro, eu quero que aqui seja decimal, e aqui seja uma data. E aqui nessa outra tabela de clientes, ele também está aceitando que eu venha aqui, coloque uma letra e saia. Eu quero que tenha pelo menos 2 caracteres. E também não quero que ultrapasse 70. Aqui eu posso digitar quantos eu quiser. Nós vamos fazer isso. E outra coisa. Aqui, aqui na parcela, eu não quero que ela seja maior do que 100. Vamos fazer todas essas coisas aí. Eu parei a aplicação, vou aqui no gerenciador de soluções, ou Ctrl Alt L, vou em FRM Clientes, que esse aqui é o primeiro que nós vamos arrumar. No formulário FRM Clientes, seleciono a grade, pressiono o F4, venho aqui em Eventos, aqui no raio, e vou procurar o evento Cell Validating. Cell Validating. Cuidado, tem Cell Validate em cima. Dei 2 cliques. Vou colocar o código aqui. Esse é o código. Começa aqui e termina aqui. Está chamando um método que ainda não existe. Eu ainda vou criar esse método. Então, esse método é da classe o quê? Clientes. Então, Ctrl Alt L. Vou na classe clientes, aqui, 2 cliques,
no final, aqui antes do end class, também vou pôr um método aí. Este é o método validar cliente. O que esse método vai fazer? Ele vai receber um objeto clientes com o nome de cliente e um objeto coluna que é uma string. Eu converto o nome da coluna tudo para minúsculo, toLower, para poder fazer assim, ó. Não importa que maneira que foi escrito lá na definição da coluna, que eu posso me referenciar desta maneira. Eu estou verificando se a coluna é o nome e se o len, a quantidade de caracteres, é menor do que 2. Então eu quero pelo menos 2. Ou se ela também é maior que 70. Eu não quero maior que 70. Se não satisfazer essa condição, eu vou falar assim, ó. Informe o nome do cliente de 2 até 70 caracteres. Vou devolver essa mensagem. E para quem eu vou devolver? Para quem chamou aqui, ó, em clientes. FRM cliente. Tá onde? Aqui, ó, no cell validating. FRM cliente. Aqui está sendo chamado aquele método. Está passando um objeto cliente, que é esse aqui, ó. Instanciou aqui. Definiu a propriedade ID com o ID que está na coluna que digitou, na coluna ID. E está passando o nome que ele está editando. Edit Format Value. Essa propriedade aqui, ó, ela tem o conteúdo que ainda não entrou na célula, está sendo digitado. Porque o Cell Validate é um evento que acontece antes do dado entrar dentro da célula. Então eu posso interceptar, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se ele atende aquelas condições, que condições? De 2 a 70 caracteres. Se ele satisfazer, o que vai acontecer aqui? Ó? O result vai ser igual a OK. Por isso eu estou vendo aqui se o result é diferente. Se ele for diferente, deu um problema. Aí estou mostrando o quê? Estou mostrando o próprio result. Porque se der um problema, o result não vai ser OK, ele vai ser isso aqui, ó. E aí, aqui, ó, e.cancel igual a true, ele bloqueia que esse conteúdo entre dentro da célula. Aqui é um try catch. Se der algum problema, ele vai dar a mensagem de erro. Eu vou executar. Então, isso foi aqui em clientes. Eu vou aqui no final. Se eu digitar só uma, ele vai me dar informe o nome do cliente de 2 a 70 caracteres. Se eu digitar aqui demais, ele vai me dar a mesma mensagem, porque ultrapassou os 70 caracteres. Vou pressionar o ESC e vou fazer de novo. Se eu fizer normalmente, ele vai aceitar. Isso vale para os que estão aqui também. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, ele não vai aceitar. Então agora vamos fazer a outra tabela, essa aqui de títulos. Vou parar a aplicação, parar por aqui mesmo. Vou fechar tudo e vou deixar só o formulário do FRM título. Com a grade selecionada, vou pressionar o F4 para mostrar a caixa de propriedades. Vou aqui no raio, que são os eventos, e vou no Cell Validating. Mesmo evento que eu estava agora há pouco. Cell Validating. 2 cliques aqui. Aqui foi onde a gente alterou. Isso aqui não tem mais. Vou aqui, ó. Depois desse DIN. E vou pôr um try catch. Vou tirar isso aqui, ó. Ctrl X e vou pôr lá embaixo. Aqui, ó, depois do end if. Então, se der um problema, ele vai dar mensagem de erro. Voltei aqui, ó, debaixo do try. Vou pôr um código aí. A gente vai validar os dados. Então, o código é esse aqui. Começou aqui debaixo do try e terminou aqui antes desse if que já tinha. Está apenas instanciando um objeto da classe títulos, está pegando os dados da grade e está atribuindo as propriedades desse objeto aqui. O ID, a fatura, a parcela, o valor e o vencimento.
Aí eu vou chamar um método aqui que não existe ainda. Esse aqui. Validar título. Igual nós fizemos no cliente. Só que agora é na classe título. Então eu vou fazer o Ctrl Alt L. Vou aqui em títulos. Vou no final. Aqui, ó. Antes do end class. E vou pôr aquele método aqui. Já tenho ele pronto. O método é esse, validar título. Recebe um objeto títulos e o nome da coluna. O nome da coluna também é convertido para tudo minúsculo, para poder usar aqui tudo minúsculo. Esses são os nomes das colunas. ID, fatura, parcela, valor, vencimento. Então, o que vai acontecer? Se a coluna for o ID, ele vai verificar se o ID do título, que é o ID do cliente, na verdade, né, é menor do que 1. Se for menor do que 1, é porque é 0, ou é porque é qualquer outra coisa. Vai dar a mensagem informe o ID do cliente. Na verdade, ele só vai devolver essa mensagem, ele não está emitindo a mensagem. A fatura, que é o número da nota fiscal, se ela também for menor do que 1, vai falar a mesma coisa. Da parcela, se ela for menor do que 1 ou ela for maior que 99, informe o número da parcela de 1 a 99. E o valor do título ele tem que ser de 1 centavo até aqui 1 milhão. Esse D é de decimal, porque se você não pôr o decimal aqui, ó, ele vai assumir que isso aqui é um double. E isso pode dar problema depois na hora da comparação. E o vencimento a gente vai fazer depois. Vou voltar aqui, ó, em FRM título. Aqui é onde a gente estava. O método já deixou de ficar vermelho. Então, o que ele faz? Ele inicia com OK, esse result, né, essa variável. Se der um problema, essa variável vai guardar o problema. Se não passar por nenhum problema, ela vai devolver OK, que é o OK que foi inicializado aqui. Então, aquele OK é recuperado aqui, ó, nesse result. Aí eu coloquei esse código aqui, ó, e aqui eu vou colocar um else if. Pus 2 vezes, só até aqui. Então, esse result guardou o resultado. Se ele for diferente de OK, é porque esse result ele tem uma dessas mensagens. E eu vou agora sim emitir a mensagem e vou cancelar a entrada. Do contrário, é porque ele foi OK. Se ele foi OK, eu vou fazer o procedimento que eu já fazia antes, que é colocar o nome do cliente na coluna nome. Eu vou executar. Então, por exemplo, eu vou aqui embaixo e vou pegar aqui, ó, 678. Se eu sair, vou receber aquela mensagem, informe o número da parcela de 1 a 99. Se eu pôr aqui o 67, ele vale. Aqui, se eu colocar 0, ele vai dar aquela mensagem. Se eu pôr mais de 1 milhão, na verdade 1 milhão já não vai aceitar. É R$ 999.999,99. Então aqui tá bom. Porém, ainda continua aceitando letras. Vamos fazer essa parte aqui agora. Vou parar. Eu fechei tudo que estava aberto e vou aqui, ó, em FRM títulos. Com a grade selecionada, pressiona o F4, vai vir para as propriedades. Aqui nos eventos, eu vou procurar um evento chamado Cell Enter. Cell Enter. 2 cliques. Vou colocar um código aqui. O que está fazendo? Essa variável não existe, eu vou criar daqui a pouco. Ele está pegando a coluna corrente, o nome da coluna corrente, está pondo nessa variável, que na verdade é um campo da classe. Ctrl Home, ele vai aqui no início da classe. Eu vou deixar ela assim. Se eu voltar lá, onde eu estava, no Cell Enter, não está mais vermelho.
Isso aqui eu estou guardando o nome da coluna que eu estou. Por que eu preciso guardar? Porque eu preciso saber se eu vou usar um inteiro, se eu vou usar o decimal, se é a data. Qual o tipo de controle que eu vou fazer em cima da coluna, dependendo de qual coluna é. Voltei novamente aqui no formulário, no FRM título. Ainda com a grade selecionada, a grade do FRM título, pressiona o F4 para as propriedades. Aqui no evento, clica no raiozinho se não estiver aparecendo. Eu vou procurar o evento Editing Control Showing. Se você deixar aqui, ó, ele fica na ordem alfabética. 2 cliques. Esse evento Editing Control Showing, ele vai acontecer no momento que o usuário estiver digitando alguma coisa em alguma coluna do DataGrid View. Coloquei esse código aqui, ó, daqui até aqui, 2 linhas. Aqui eu estou usando aquela variável que eu criei aqui, ó, no cell Enter. Se a coluna for o ID, ou se a coluna for a fatura, ou for a parcela, só pode entrar os dígitos de 0 a 9. Aqui, ó, eu podia ter usado o ToLower também, para evitar aqueles problemas. Não usei. O que é que eu vou fazer? Eu vou modificar o manipulador do evento KeyPress. Vou colocar aqui, ó. Eu estou dizendo o seguinte, esse método aqui não existe, daqui a pouco a gente vai criar ele. Eu estou dizendo que o evento KeyPress, da coluna que ele estiver, agora vai passar a ser esse daqui o manipulador dele. O que é o manipulador de um evento? É o método que intercepta aquele evento. Então, aqui, ó, antes do endClass, columns, int KeyPress. É exatamente esse nome. Pode copiar e colar para fazer. Então, toda vez que passar aqui for uma dessas colunas, este método aqui vai ser executado. E o que é que ele faz? Se não for um dígito de 0 a 9 e não foi a tecla backspace, que é a tecla que volta apagando, ele vai impedir a entrada desse dígito na célula. É tecla a tecla. Vou executar. Então, é na coluna ID, fatura e parcela. Vou clicar aqui. Então, se eu vir aqui na coluna NF, eu não consigo digitar uma letra. Mas eu consigo fazer o backspace e apagar. Não consigo nem nessa, nem na parcela, nem no ID. Só que é o seguinte, ó, se eu vir aqui, ó, ele também agora está sujeito a esse método manipulador. Por quê? Porque eu acabei de adicionar ele aqui e não tirei quando a coluna for diferente dessas daqui. É o que está acontecendo aqui. Se eu for aqui na data, vai acontecer a mesma coisa. Eu não consigo pôr a barra. É esse método aqui, ó, que está manipulando o evento KeyPress. Então, eu vou parar para a gente arrumar isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, um else. E vou chamar esse evento, que também não existe. Vou colocar ele aqui, ó. Então, esse evento aqui, ó, é esse aqui. Pode copiar e colar o nome para não errar. Isso vai resolver esse problema aí. Se eu executar agora, esse método só é executado nessas 3 colunas. Ó, se eu vir aqui agora, eu consigo digitar a letra e tudo mais. Mas aqui não. Então, aqui eu estabeleci o padrão. Porém, aqui eu só quero decimais. Então, eu vou parar a aplicação e vou naquela coluna lá. Eu acho que o nome dela é valor. E aqui eu vou colocar um outro método manipulador quando a coluna for valor. Então, aqui o método manipulador vai ser esse aqui, que é um método que também não existe. Observa que, apesar de ter um nome parecido, tem diferença. Aqui é dec, de decimal, aqui é int de inteiro, e aqui não tem nada. Eu vou pôr esse método aqui, ó. Eu tenho ele pronto. Agora vai deixar de ficar vermelho aqui, porque o método está aqui. Tem que ter o mesmo nome. Então, o que ele faz? Ele verifica se é um dígito, de 0 a 9, se não é o backspace,
e se não é a vírgula, porque aqui precisa entrar a vírgula. Se for a vírgula, ele vai entrar aqui e vai converter esse sender, que é o objeto que está sendo editado, para um text box. Por que eu faço isso? Só para usar esse método aqui, para saber se já contém uma vírgula. Porque se já conter uma vírgula, eu vou bloquear. Só pode ter uma vírgula. Nem R$100,25, não pode ter outra. É o que está fazendo aqui. Só que aqui acontece um problema. Se ele digitar nessa coluna aqui, esse método aqui vai ser associado. E se ele entrar nessa coluna, esse método também vai ser associado. Eu preciso remover esse daqui, daqui. Então aqui, é remove e não add. A mesma coisa eu preciso fazer com esse quando ele estiver aqui. Em vez de ser add, remove. Aqui embaixo está escrito errado. Remove. Então aqui o único método que vai funcionar é esse. O outro vai ser desabilitado. Já aqui, quem vai ser usado é esse. Esse é o add e o outro é o remove. Vamos remover esse daqui também. Vamos fazer completo. Aqui e aqui. E nesse aqui, a gente tem que remover esse daqui, que é o decimal, e o inteiro. Vou executar. Agora aqui, eu consigo pôr a vírgula, aqui não. E aqui, ainda está podendo entrar letras. Nós vamos fazer esse vencimento no próximo vídeo, que já ficou muito longo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.